Olá, boa noite a todos. Eu sou o Ângelo, a gente está começando agora uma live. A gente vai falar sobre um assunto que não é já muita novidade, né? É a internet das coisas, o IoT, Internet of the Things. Hoje a gente está trazendo aqui um convidado especial, o Décio Farias, da MediaTek, que vai conversar um pouco com a gente sobre o assunto. Mas você sabe o que é o IoT, a internet das coisas? Isso vai significar que os seus brinquedos, a sua geladeira, a sua TV, até as luzes da sua casa possam conversar um com os outros através da internet. E é disso que o Décio vai falar com a gente. Vamos começar aqui, deixa eu liberar o Décio. Boa noite, Décio. Boa noite, Ângelo. Um prazer estar aqui contigo para a gente bater um papo sobre isso, sobre IoT, da internet das coisas. Opa, sou eu que agradeço. Obrigado por estar aqui com a gente. Conta pra gente, Décio, que papo é esse de internet das coisas? Bom, a gente já tem acompanhado essa mudança aí, né, de comportamento já há algum tempo, né? Então, se a gente olhar lá atrás, a gente tinha uma missão de ter um computador em cada casa, né? E hoje em dia a gente vê que isso já passou. A gente tem agora um mini computador, que é um smartphone em cada mão, e a gente acaba vendo que nosso ponto de contato com a internet cada vez está mais amplo, né? Desde equipamentos que a gente chama de wearables, né? Usáveis, assim, se traduzido para o português diretamente, de relógios, smartwatches, óculos de realidade virtual e tudo isso e tal. E o que a gente está enxergando é que nesses últimos tempos isso tem invadindo outros aspectos da nossa vida, né? Então, desde a casa inteligente, e aí mais voltado para os negócios, o varejo inteligente, tudo, as coisas estão um pouco ou muito mais conectadas, né? Então, a internet das coisas, a ideia é exatamente essa, que a gente possa ter equipamentos, processos e todo tipo de coisas conectadas com a internet, trazendo a informação naquele momento e viabilizando interações com o consumidor, com outras máquinas, com qualquer tipo de coisa de maneira muito mais rápida e efetiva, né? Décio, como é que isso vai impactar para o usuário comunzão? Eu me refiro não ao nerd, aquele cara que sabe programar, que conserta o computador em casa. Eu me refiro mais à pessoa que está numa geração talvez mais antiga com a gente. Como é que isso vai impactar essa galera? Acho que como toda tecnologia, né, ela tem uma curva de adoção, como você bem falou. Ela começa efetivamente com esse pessoal mais antenado, que já tem uma familiaridade mais próxima com a tecnologia, né, com toda essa parte, e ela vai... e aí eu posso até dizer, invadindo o nosso dia a dia, sem que a gente consiga... sem que a gente tenha que aprender muito, né? Então, na prática, isso começa a ficar cada vez mais simples e eu não sei, assim, a gente vê as gerações aí já utilizando outras ferramentas que há um tempo atrás não eram possíveis. Cara, um exemplo para mim é o streaming, né? Streaming de Netflix, por exemplo, é uma coisa que cada dia mais isso já vem mainstream. E se a gente olhar alguns anos atrás, era para poucos isso, né? E hoje em dia já está uma coisa massificada, onde de 5 a 85 anos a gente vê as pessoas já usando isso e sabendo já utilizar, acompanhando suas séries de maneira online, em todo lugar, tudo isso. E a gente enxerga esse paralelo, né, com o internet das coisas da mesma forma, né? Eu acho difícil que a gente tenha pessoas fazendo programações numa placa para que ela funcione da maneira adequada e isso vire mainstream. Mas, por outro lado, você tem um aplicativo que você bota uma lâmpada no seu quarto e esse aplicativo já se conecta no Wi-Fi, faz a lâmpada se conectar no Wi-Fi também, e você consegue acender e apagar ela do aplicativo. É um exemplo de IoT muito simples, mas que cara, já é realidade, né? E isso está acessível para qualquer um, não precisa ser um nerd para poder fazer funcionar.
E com certeza, mas com o tempo isso começa a ter dois fatores. Primeiro, baratear e tá mais comum em todos os lugares que a gente vê e chegar na casa de todo mundo, né? Então... Até porque as coisas têm manual de instrução, né? Lendo linha a linha ali, o manualzinho é super facinho de você identificar como fazer funcionar. Pode passar aqui. A gente tem eu brinco aqui assim, para qualquer coisa precisa para poder virar mainstream, né, para vir para todos, ela precisa ser a prova de manual de instrução, né? Ela precisa funcionar de maneira tão intuitiva que você, que no nosso termo, que seja plug and play, né? Você coloque efetivamente a lâmpada ali e venha alguma forma, um QR Code na caixinha da lâmpada para você fazer o download, e do próprio aplicativo você segue o passo a passo de como ativar, né? Então, esse é um pouco dessa experiência de usuário, que quanto mais ela está evoluída, mais chega para mais pessoas, né? Porque fica muito simples de você utilizar, né? E eu estou dando esse exemplo de casa inteligente, né? Que até se citou, né, da geladeira e tal. Acho que se a gente olhar no mercado, já tem várias geladeiras conectadas, cada uma com alguma função diferente. Acho que isso é um pouco do que a gente enxerga de, bom, tá bom, mas ela está conectada com a internet ainda não significa que eu tenho um uso efetivo. Isso, essa integração dos equipamentos com os serviços, né? Então, ele vê que está faltando leite, e eu considero o leite, por exemplo, uma coisa que nunca pode faltar. Bom, quando está o estoque baixo, ela já manda uma compra, seja para a Amazon, seja para o Pão de Açúcar, por exemplo, e ele já entrega para mim, porque ele sabe que as outras coisas até posso deixar eu escolher, mas leite, cara, eu sei que a minha geladeira pode controlar, e eu quero ter sempre leite fresco lá dentro. E com o sensor lá dentro, ela se conecta na internet e ela mesma faz o pedido no meu cartão de crédito, mas ela mesma faz o pedido. Mas isso ainda não... Isso já existe, Décio? Já tá rolando? Geladeiras com sensores já existem, né? Agora, essa parte de integração, ela tá esperando ter volume, né? Porque o Pão de Açúcar ainda não vai criar, ou a própria Amazon não vai criar alguma coisa específica para um modelo ainda super específico de geladeira que tem esse tipo de serviço. Mas como toda tecnologia, né, sempre vai ter alguém que vai começar a utilizar e vai ter essa ideia e vai às vezes até fazer parceria com as marcas para, bom, a minha geladeira da Brastemp, da Samsung ou qual que seja, já vem com um serviço conectado com a Amazon, por exemplo, onde eu só me cadastro, escolho os itens que funcionam e vai. Tudo isso leva um tempo, mas assim, do jeito que as coisas caminham, é que isso seja viável para facilitar a vida das pessoas, né? Para que seja cada vez tarefas cada vez mais com baixa complexidade sejam realizadas de maneira mais automática, né? E aí, assim, se a gente conectar isso com toda a nossa conversa de inteligência artificial, a gente vai ficar uns 3 dias falando aqui, Ângelo, porque tem muito assunto sobre isso, de que forma também isso vai acelerar essa adoção. Deu uma enroladinha aqui no streaming, mas acho que já voltou, Décio. Tá. Décio, mas para fazer esse troço funcionar, você depende da geladeira, né? A gente tá falando da geladeira especificamente, mas podia ser um monte de qualquer aparelho que a gente tivesse em casa, né? Uhum. A geladeira tem que ter uma espécie de sensor, e o produto que você vai colocar lá dentro tem que ter um transmissor, alguma coisa que indique que o produto entrou ou saiu da geladeira, ou que ele acabou, né? Que assim, as primeiras soluções estavam baseadas exatamente nessa, né? Exatamente em o produto se comunicar com a geladeira de alguma forma, seja por algum emissor de rádio lá que pudesse se conectar, né? E seja Bluetooth, seja qualquer tecnologia, e a geladeira entende o que você tem e controla seu estoque e tal. O que a gente vê é que assim toda essa parte de reconhecimento de imagem, né, e aí por isso que eu falei da inteligência artificial, tem avançado de maneira tão rápida que, assim, às vezes uma câmera dentro da geladeira, a própria inteligência artificial identifica toda a sua geladeira e ela diz, olha, você tem 2 litros de leite, você tem um pacote de tomate e tal, e às vezes até pode dizer, olha, seu tomate já não tá tão legal, já não dá para usar na salada, melhor você jogar fora e pedir outro, entendeu? Então, isso pode dar
um alarme pra gente para avisar Exato. que o troço está estragando. Exato, assim, isso são funcionalidades que a inteligência artificial hoje já é totalmente capaz, né? Da mesma forma que hoje ela já identifica pessoas, identifica situações, tudo isso, ela já tem essa capacidade, lógico, dentro do aprendizado, né, da inteligência artificial. Quando ela estiver focada para isso, ela precisa de um treinamento, né, que a gente chama machine learning, que é aprender a isso funcionar. Mas isso são ferramentas que vão utilizar. E a gente enxerga que a capacidade de se conectar, né, tá virando mainstream exatamente porque os equipamentos de conexão estão cada vez mais próximos, né? Eu falo equipamento de conexão, mas como se fosse esse internet das coisas fosse um modem que vai conectar via Wi-Fi, via 5G, né, que é uma das promessas também para isso, para ver qual aquela solução que faz mais sentido naquele ambiente, né? Então, eu vejo hoje, por exemplo, uma geladeira 100% conectada com o Wi-Fi da sua casa, né? Agora, um smartwatch, você talvez tenha que ter mais de um tipo de conexão, além do Wi-Fi, um 5G para poder se conectar onde tiver, ou um Bluetooth para se conectar com o seu smartphone quando for o caso. Então, são essas coisas que viabilizam, esse conjunto de coisas que viabilizam a internet das coisas virarem realidade. Bacana. Eu estou vendo aqui se a gente tem algumas perguntas. Estão me perguntando aqui sobre futuro, né? Hoje a gente já tem, por exemplo, Alexa ou o Google, que a gente fala as coisas, eles interpretam e executam. Pede música, liga a iluminação, muda o canal da televisão, né? A gente tem hoje coisas que a gente já usa no nosso cotidiano. Você falou em machine learning, em o sistema aprender as coisas, né? Quando a gente passa hoje numa catraca de um escritório, né, para ter acesso ao prédio, muitos deles já não pedem mais o nosso crachá, não pedem mais para que a gente coloque o dedão lá na digital, ele pede para a gente olhar a câmera, ele tira uma foto e compara a gente com um banco de dados pré-existente e automaticamente libera a catraca. E o custo disso hoje já é extremamente acessível, né? Sim, você já vê aí boa parte de prédios já com essa tecnologia, muitos condomínios, né? Assim, você fala, não, é uma coisa mais de negócio, não, mesmo condomínios já estão adotando isso porque. E aí eu sempre digo isso, né? Tá sempre olhando na direção da facilidade, né? De que forma a facilidade de resolver alguma coisa que pode tomar tempo, que pode ser difícil, isso ajuda. Então, catraca é esse o caso, né? Antes eu tinha um crachá, às vezes eu perdi o crachá não passava, eu tinha que pedir um crachá novo porque eu esqueci o crachá em casa. Bom, meu rosto está comigo o tempo inteiro. Se ele lê, eu já consigo passar e essa questão de quanto mais eu não depender de contato, né? Porque eu coloco o dedo ali para ler, ele tem que ter uma resistência, né? Porque as primeiras, 5.000 foram coisa, depois ele vai ter que ser trocado. Uma câmera você não tem contato, então em teoria a duração disso é muito maior. Então é esse tipo de evolução que permite você fazer isso. Mas quando a gente fala de equipamentos e inteligência artificial, cara, o futuro disso é ele entender o comportamento e já sugerir coisas ou até mesmo fazer coisas automáticas, né? Por exemplo, acho que um exemplo bom que você deu é a Alexa, que acho que a Alexa é um começo dessa automatização, né? Então, ao mesmo tempo que você pode chegar na Alexa e falar, bom, olha, acende a luz do quarto, eu posso chegar na Alexa e falar assim, olha, coloca para mim a programação, sei lá, ambiente pós-trabalho. Ele já entende que, cara, eu quero abaixar a luz aqui, ligar a televisão, ligar o som, aumentar o ar-condicionado porque eu acabei de chegar, então ele já pode estar conectado de maneira mais coisa. Isso aí é uma programação, eu defino que quando eu falar desse comando, ele já faz isso. Mas a inteligência artificial vai um pouco além, né? Talvez ele não precise mais fazer isso. Ele já sabe que toda vez que eu chego em casa, eu acendo essa luz, ligo o ar-condicionado, boto a 20 graus, tudo. A inteligência artificial já na próxima vez que ela entender que eu estou chegando em casa, ela já vai fazer isso de forma automática, porque ela vai analisando o seu padrão de comportamento e vai colocando isso lá, né? Esse é um exemplo bem simples, mas assim, em teoria é isso
quando você casa essas duas coisas que você consegue ter, né? Então, ter um processamento, né, vamos assim dizer, dos dados, de todo tipo de dado, né? Então, se eu cheguei em casa às 3 horas da tarde que está com sol, ele não vai acender a luz, porque ele já entende que tem sol lá de fora e não vai acender. Se eu chegar em casa às 7, 8 da noite, aí sim ele vai fazer isso. Então, esse aprendizado e essa interação começa a ficar cada vez mais sofisticada e permitindo você ter um conforto mesmo que substitua a minha decisão ou o meu trabalho de colocar tudo isso funcionando, né? Tem várias perguntas bacanas aqui, viu, Décio? Bora lá. Aproveito e pedir para quem está assistindo, lembra do seguinte, somente quem está inscrito no canal consegue mandar pergunta. Então clica aí para se inscrever, tá? Você automaticamente clicou, já está pronto aí para mandar perguntas. E a gente tem pergunta aqui do Rodrigo Arnaud. Ele pergunta o seguinte: quanto custa hoje automatizar uma casa inteira, uma empresa ou um pedaço da casa? Olha, assim, eu sendo bem sincero, eu não tenho números de custo para isso realizar. O que eu posso dizer essa é uma tecnologia que vem barateando dentro até de todo o padrão da indústria de tecnologia, né? Que conforme o tempo vai passando e você vai miniaturizando e barateando as coisas, eu acredito que isso tem chegado agora na vez do IoT, tanto nessa questão de automatização de casas, quanto também na questão de volume, né? Assim, hoje a gente já conversa sobre isso e novas casas, novos apartamentos já tem muitos já criados a partir disso. Então isso como posso dizer, fomenta todo o ecossistema de fornecedores para isso, que conseguem ser mais competitivos e com isso trazer mais redução, tá? Mas eu não consigo colocar um valor específico. Um cara que tem um celular, qualquer celular, né, um dos aparelhos mais simplesinhos que eu conheço são umas caixotinhas desse tamanho aqui, que são os smart switches, que é para acionar lâmpadas, né? Um celular mais R$100, o cara já consegue automatizar uma meia dúzia de lâmpadas na casa dele, né? Sim, porque eu entendo que todos esses smart switches que você tem, eles funcionam via comandos, via aplicativo, né? Então, assim, hoje em dia você tem toda a gama de smartphone, né? Desde dos top de linha até um pouco mais de entrada, que tem capacidade de processamento suficiente para conectar com isso e de até de alguma forma automatizar, né? Esse exemplo que eu dei de você colocar, sei lá, pós-trabalho, você pode fazer isso também nesses smart suites, né? Você seta alguns parâmetros de luzes, de outras coisas que vão estar conectadas com ali, e você, a partir de um comando único, você aciona todos ao mesmo tempo, né? Então, mas esse é um bom exemplo. Você consegue fazer uma automação, em teoria, de todas as luzes, por exemplo, com um pequeno smart switch na sua casa. Sim, eu apostaria que com R$100 você compra uns 3, 4, talvez 5 aparelhinhos desses para controlar as luzes. E aí você opera isso com o celular, ou até mesmo por voz, se você tiver um Alexa, né? Já começa a encarecer um pouquinho, mas eu diria que partindo do 50, 100 já dá para fazer alguma coisa, né? Já dá para começar, assim. É difícil, porque a gente vê algumas automações muito complexas, né? Onde ele consegue abaixar a tela da TV, né? E aí tem um motor que faz isso. Ele regula não só a luz, como o ar-condicionado, e aí com outros comandos. Então precisa ter mais comandos de temperatura, de outras coisas. Então, assim, conforme você vai trazendo complexidade para isso encarece nesse momento, mas, como eu falei, a tendência é que isso efetivamente seja cada vez mais acessível e seja considerado já nos padrões de construção aí de casas, de apartamentos. Eu estou recebendo umas mensagens aqui, eu estou rindo até. Tem uma que recebeu agora, lembrando de um vídeo engraçado de um cara que tinha a casa toda automatizada e ele foi no dentista, ganhou uma anestesia na boca. Sim, acho que todo mundo viu esse vídeo. Ele não consegue entrar na casa, né? Depois não consegue.
Exato. Sim, os desafios é isso, que uma vez que você se acostuma com esse processo, é difícil voltar, né? Então, eu acho que todo mundo passou por isso, né? Uma vez que você adotou uma tecnologia, depois que você precisa fazer alguma coisa de forma manual, e às vezes nem está disponível, né? Então, nesse caso é bem divertido também. Tem mais uma pergunta do Rodrigo aqui. Ele pergunta: se você fosse mudar algo na evolução da IoT, qual é a sua sugestão? O que você mudava? Bom, boa pergunta. Isso é desafiador, hein? Porque eu acho que todo tipo de tecnologia, né, ele parte de dois pilares, né? Um deles, ele tem que ser financeiramente viável para todo o ecossistema, né? Para quem está comprando, para quem está vendendo, para quem está desenvolvendo o aplicativo, tudo. E o segundo é que ele seja efetivamente útil, né? Que você veja utilidade naquela tecnologia para que ele resolva um problema, que ele facilite alguma coisa. Eu acho que assim, o IoT ainda passa por um processo de padronização, né? Ou seja, ele ainda tem muitas vertentes com diversas tecnologias operando ao mesmo tempo. Então você pode comprar uma lâmpada de um fornecedor ou até um smart switch de um fornecedor e conectar se comprar de outro fornecedor, eles não se falam, né? Então eu acho que o que eu mudaria, eu acho que eu teria um pouco mais a gente fala regulação, acho que ninguém gosta de regulação, né? Mas assim, um pouco mais de padronização de standard, né? Porque a gente olha standards de Wi-Fi e standards mesmo de celulares, né? De 5G, 4G, que se não fosse a 3GPP para fazer essa regulação do 5G e a Wi-Fi Alliance para poder regulamentar as regras, cara, você teria um problema. Seu telefone funcionaria com alguns Wi-Fi e outros não, telefone funcionando numa rede e outra não, então essa padronização é importante para a gente ganhar escala mesmo, né? Eu sei que se eu compro um telefone, ele funciona em qualquer Wi-Fi, se eu compro um telefone, ele funciona em qualquer rede, e aí, lógico, dependendo da frequência de cada país, mas ele é regulamentado e ele está especificado, né? Dentro daquela frequência ele funciona e ele tem que funcionar em todas as operações. Eu acho que esse é um ponto que hoje tem muitas tecnologias convivendo, né? E isso ao mesmo tempo é bom, porque permite várias alternativas, mas reduz a adoção, a velocidade de adoção e aí, por consequência, a redução de preço também, né? Quanto mais standard tiver e mais volume tiver, isso reduz os preços. Eu tenho visto uma coisa, eu acho que é condizente com o que você diz, mas me dá a sensação que a coisa tem uma certa, não sei se uma regulamentação, mas uma padronização, né? Por exemplo, se eu tenho um celular muito antigo, um computador muito antigo, que o padrão do Wi-Fi é aquele padrão B ainda, ele funciona nos roteadores que tem padrão G, padrão N, né? Então, eu não sei se a palavra seria regulamentação ou simplesmente os padrões novos obrigatoriamente têm que atender os antigos também, né? Acho que talvez padronização, né? E aí tudo isso e essa compatibilidade que a gente fala backwards, né? Que é exatamente isso. Se o seu celular hoje é 5G e você vai numa rede 2G, ele tem que funcionar, né? E o Wi-Fi é a mesma coisa, né? Você tem um Wi-Fi 6, um Wi-Fi 7, ele tem que funcionar no padrão B também, porque essa é importante. Mas eu acho que você tem razão. Acho que talvez a palavra correta seja uma padronização da tecnologia para que possa ter essa interoperabilidade entre fornecedores, entre tudo, e facilite aí a criação de aplicativos, né? Imagina você criar uma plaquinha que funciona para esse standard ou para esse não, e elas não se falam, então você fica cada vez mais preso em algum lado. Olha, estão me pedindo aqui, acho que a gente não conseguiu responder ainda. Estão me pedindo algumas coisas aqui. Eles querem saber se você tem alguma história engraçada, uma história diferentona aí sobre IoT. E estão me perguntando se você conhece uma empresa que seja muito moderna, né, ou uma casa que seja muito moderna com um IoT integrado. É a tua casa?
Bom, a gente brinca que em casa de ferreiro, né, espeto é de pau, né, assim, a gente, achei como para todo mundo, né, isso é uma coisa nova, mesmo eu que trabalho com isso, com tecnologia, tudo isso, acabo adotando menos, mas assim, se vocês me perguntarem, bom, você já viu alguma casa que seja isso? Sim, eu já vi vários colegas que já construíram sua casa pensando nisso, né, e não só na, 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 na integração de todos os padrões, mas todo tipo de coisa, desde de como o som tem que estar integrado em todos os ambientes, eu posso ter som no quarto, na sala, tudo isso, mesmo a questão de internet, então eu posso ter backup, eu posso trabalhar com Wi-Fi, com cabo, então ele já pensou a casa já num modelo novo nesse novo paradigma de Smart Home 2.0, né, que assim, tudo tem que estar de alguma forma conectado e já adaptado para conseguir funcionar do ponto de vista de energia, né? Não adianta você ter tudo isso conectado e aí você vai, seu padrão de sua caixa de força ali não suporta todos os conectados ao mesmo tempo. A mesma coisa é o próprio Wi-Fi, né? A gente fala, o Wi-Fi há 10 anos atrás ele conectava 3, 5 aparelhos dentro da mesma casa. E aí você tinha o laptop, você pega, hoje em dia o Wi-Fi está preparado, tem que estar preparado para conectar 50 lâmpadas, sua TV, sua geladeira, cara, às vezes até a sua máquina de lavar, sua máquina de secar, porque eles vão estar interagindo. Então, imagina o quão melhor precisa ser o Wi-Fi nesse sentido. Mas acho que sem fugir muito dessa resposta, eu vi muita gente automatizando as coisas e esquecendo de alguma desses detalhes, né? Então, pô, tá tudo embutido, tudo perfeito, aí quando ele vai ver, não tem tomada suficiente para tudo funcionar, ou no Wi-Fi tal, então tem que refazer algum pedaço do projeto, ou mesmo depois que está pronto, tem que dar uma ajustada para poder caber tudo. Então, eu acho que faz parte um pouco também desse aprendizado, né? Tudo que está começando, você vai começando aos poucos e vai se adaptando nesse sentido. Eu vou te falar sobre uma experiência pessoal. Cerca de 5, um pouquinho mais anos atrás, eu fiz um curso sobre automação residencial, né? Tá. E os dispositivos ali, na ocasião, eram todos cabeados. Tinha um motivo, né? Eu comecei a pensar, cara, para fazer uma automação dessa numa casa, a gente tem que passar todos os cabos de todas as lâmpadas e de todos os interruptores de novo, centralizando tudo num único lugar. Isso era inviável. Sim. Hoje, com a invenção desses dispositivinhos pequenininhos, você troca o interruptor da casa por um outro mais bonitão, mais modernão, que você passa o dedo assim, é um soft touch, né? Ou ainda você mantém o interruptor que você já tem e você esconde atrás dele o smart switch, caixinha, né? Sim, o controladorzinho. E é tudo Wi-Fi. Você não precisa cabear mais as coisas, né? Então, algo que era uma preocupação para mim quando comecei a mexer com automação, a parte dessa preocupação sumiu quando apareceram essas coisas sem fio. E até por isso que assim, a evolução do Wi-Fi tem olhado isso também, né? E até falando não só do Wi-Fi, da própria conectividade celular, né? O 5G também está pensando nisso. Por quê? Uma coisa é você ter, como o exemplo que eu dei, né? Você ter 6, 7 devices conectados, meia dúzia de devices conectados, outra coisa é você ter 60 devices conectados, né? Assim, a sua casa tem que estar preparada, mas o seu equipamento de Wi-Fi tem que estar preparado. E se você usar uma tecnologia muito antiga, vai ter dificuldade de fazer isso funcionar, né? Porque ele não está preparado para isso. Então, as evoluções, e aí voltando, porque eu acho que a evolução de você ter alguém olhando para tendências de futuro como uma Wi-Fi Alliance, mesmo a 3GPP, e enxergam isso e começam a adaptar as redes e os devices para que funcionem de maneira que um não atrapalhe o outro, né? E você não tenha congestionamento e tenha a performance funcionar de maneira adequada. Olha, a gente está recebendo mensagem aqui do Rubens Carrilho. Boa noite, Rubens. Quem mais está aqui? O Daniel está aqui mandando uma pergunta também. Essa é interessante. O 5G
como é que isso facilita a internet das coisas, a integração de tudo? Isso está relacionado também a carro, não está? Os carros inteligentes? Assim, eu acho que os carros eles já passaram por um pouco dessa parte de tecnologia, né, de transformar muito mais digitais, e agora estão cada vez mais conectados, né? E aí você pega esses novos carros elétricos, inclusive, que são praticamente grandes computadores, né? A função de andar na rua é mais uma função, não é praticamente quase não é a função principal. Mas com certeza a internet das coisas ela vai para todos os lados, e um lugar que chegou para ficar são nos automóveis, né? E aí, eu falando até da MediaTek no trabalho, a gente trabalha com a parceria com a NVIDIA exatamente para viabilizar a conectividade dentro dos automóveis, para que ele possa se conectar com qualquer tipo de rede, né? Seja uma rede celular, seja um Wi-Fi, e a gente tem tecnologia para conectar, inclusive, via satélite. Eu estou numa área que não tem cobertura, como faz? Não, conecta via satélite também, porque a gente tem tecnologia para isso. Agora, efetivamente, os parâmetros para o carro começar a andar sozinho já vai um pouco além do IoT, né? Acho que é quase uma matéria de estudo à parte, porque aí ele tem que integrar muitas outras funcionalidades juntas, em termos de sensores, em termos de própria inteligência artificial, né, para poder saber identificar as situações e quando é um risco iminente, quando não é um risco iminente, e poder garantir que isso funcione da melhor maneira possível. Esses dias eu vi uma coisa muito interessante, e eu acho que é um puta de um desafio para a gente pensar, né? Um cara fez uma camiseta preta com o dizer stop na exata forma de uma placa de pare nos Estados Unidos, né? E esse cara estava trolando os carros automáticos. Então ele aparecia no meio de um cruzamento, mostrava a camiseta, o carro parava. E aí, como fazer para resolver as trollagens aí, Décio? Olha, assim, como toda tecnologia, né, você sempre aparece, e o que eu acho assim, é importante essa maneira divertida de começar a alertar, né, porque em função disso é uma maneira divertida de alertar antes que isso possa virar um problema mais sério, ou pessoas podem usar isso aí da maneira errada, né? Então, por exemplo, num cruzamento o cara botar uma camiseta siga. Exato. Né? Aí, por começa exemplo, a ficar perigoso. Uma vez que a tendência desses carros elétricos e automatizados estarem cada vez mais em todo lugar, né? Assim, cara, pessoas com desejo de assalto, ou sei lá, podem utilizar esse tipo de subterfúgio para parar um caminhão com carga e abordar tudo isso. Mas eu acho que a tecnologia ela está acima do bem e do mal, né? A tecnologia vem chegando e a gente vai adaptando ela para nos ajudar e nos proteger também, porque assim tem pessoas que vão utilizar essa mesma tecnologia para fazer coisas mais complicadas. Então, isso eu entendo que quanto mais pessoas puderem alertar nesse sentido, né? Tenho certeza que uma vez que isso ganhou a grande mídia e chegou no ouvido de uma Tesla da vida, ou mesmo de uma marca, um BYD da vida, eles já estão trabalhando para que o software consiga reconhecer que aquela placa ela vale dentro de um poste, se tiver junto com uma pessoa não vale. Né, e aí acho que isso vai ter que começar a pensar para ver quando ele começa a identificar que são placas oficiais e quando são placas não oficiais também, né? Porque acho que esse vai ser o problema. O carro deveria interpretar quando é um cara usando uma camiseta amarrotada e quando é uma placa de verdade pendurada em cima de um poste, né? Verdade. Eu vou aproveitar aqui e mandar um abraço para uns amigos da TV Record do Rio de Janeiro que estão acompanhando. Liana, o Alex e o Sérgio. Valeu, obrigado pela audiência aí, viu, galera? E o pessoal tá mandando perguntas aqui, viu, Décio? É que tem mais uma, deixa eu ler. Me perdi aqui, desculpe. Cadê? Achei. Você quer falar um pouquinho sobre os wearables? O que são, como funcionam?
Então, os wearables, né, que a gente traduz eles, são os usáveis, né, são outros tipos de aparelhos, né, como um relógio, que Vestíveis, né? vestíveis, né, exato, vestíveis também é a palavra que usamos aqui, que trazem tecnologia para complementar o que você já tem dentro do seu smartphone. Então, assim, a gente tem uma discussão interna aqui, porque assim, acho que a gente sempre tenta já prever o que vai acontecer lá na frente, mas essa habilidade a gente cara, consegue ver um caminho, mas você não consegue ter ideia. Mas, por exemplo, o que eu enxergo muito dos wearables vestíveis aí, como um óculos de realidade virtual ou um óculos de realidade aumentada, né, que é o que tem hoje, os smartwatches e todo esse tipo de coisa, possam ser uma maneira de você descentralizar os usos que você tem hoje para o telefone, né, para o smartphone. Então hoje a sua câmera está no smartphone, o seu MP3 player já é um aplicativo dentro do smartphone, e às vezes você precisa ter outros equipamentos que podem se utilizar e te trazer mais funcionalidade, né? Cara, um exemplo que eu enxergo, por exemplo, é um óculos de realidade aumentada pode ser uma ótima câmera, né? E por quê? Porque a forma de você capturar o momento, né? E aí, lógico, que você vai planejar uma foto, quanto mais você tiver de megapixels da foto, quanto mais você tiver de lente, melhor. Mas para capturar um momento, não tem nada mais rápido do que você estar olhando para o lugar e bater a foto naquela hora. Então, por mais que você esteja preparado com o seu smartphone, você vai abrir a câmera, vai bater e você às vezes perde o momento. Então, eu acho que os vestíveis eles vêm para complementar a sua experiência e descentralizar um pouco as funções. Assim, a gente estava falando há 5 anos atrás, ou 10 anos atrás, que o smartphone era o contrário, né? Você tinha muitas coisas e tudo estava indo para dentro do smartphone, né? Então, a sua chave da sua casa estava dentro do smartphone, seu cartão de crédito está dentro do smartphone, seu mapa estava dentro do smartphone, e aí o que a gente está falando assim, bom, ok, o smartphone agora virou um centralizador praticamente da sua vida, mas algumas funcionalidades talvez fiquem melhores se você utilizar elas de outra forma. E isso vai aumentar o número de possibilidades e de conexões aqui para poder fazer que isso funcione conectado, né? Porque do mesmo jeito que eu tirei a foto aqui, eu quero que ela vá para o meu smartphone para eu publicar ou para eu colocar, então um pouco dessa visão que a gente olha. O que aconteceu com o Google Glass? Que há 5 ou 10 anos eles lançaram aquele óculos sem lente que tinha só uma janelinha assim, e de repente eles sumiram. Eu acho que assim, esses ensaios, né, de aparelhos diferentes, de wearables e tal, vão acontecer, né? Então, cara, em todo lado, né? Então, o Google lançou, o Microsoft lançou, a Apple lançou, em diversas épocas da linha do tempo, né? E aí, quanto mais próximo chega da gente, mais a gente vê aquelas os dois pilares, né? Tem que ser útil e tem que ser acessível de alguma forma que eu possa fazer. Então, eu acho que ainda não tem um modelo perfeito ainda desses, mas a gente está caminhando. Eu já vi muitos outros, inclusive de outras marcas, como TCL, tudo isso que tem óculos que vem trazendo cada vez mais. Então, por exemplo, um óculos de realidade aumentada que eu tenha um fone de ouvido por indução, é uma solução super elegante aquilo, e assim, funciona super bem. E aí ele pode ter outras coisas lá dentro que vão trazendo, e você, bom, eu não preciso levar meu foninho de ouvido e mais o meu óculos para poder correr. Não, o meu óculos ele já funciona. Então, é um pouco Como disso funciona por indução, Décio? Como funciona isso? Ele de alguma forma passa as ondas sonoras pela haste É direto no osso, né? E vai direto no osso. E tem, em alguns casos também, ele tem o óculos, ele tem um foninho de ouvido já integrado. Então, e aí é um pouco mais tradicional. Mas um pouco da ideia é exatamente essa: você não ter muitos equipamentos. Não, esse é um meu equipamento para ir correr, por exemplo. Pô, eu vou botar o óculos, eu tenho as informações, tenho som e consigo correr com o óculos.
e aí talvez, sei lá, bater foto também, pelo que eu vi, aquele lá não tinha uma câmera, né? Então, mas acho que essas opções aqui podem trazer muito também para utilidades efetivas para esse tipo de solução, né? A gente, como MediaTek, tem trazido a parte de conectividade para isso, né? E aí, de que forma? Miniaturizando isso cada vez mais, né? Trazendo potência para que ele funcione em Wi-Fi, em 5G, tudo isso, e trazendo processamento, né? Uma vez que hoje AI está cada vez mais em voga, quando você fala que você precisa, às vezes, conectar com a nuvem para rodar um processamento e fazer, não, em alguns casos ele tem que rodar no próprio aparelho, ali já trazer uma solução, seja para melhorar a foto, seja para tomar uma decisão do som, isolar alguma coisa que seja feita naquele momento mesmo. Olha, a Maria Elizabeth está perguntando aqui para você explicar a diferença entre realidade aumentada e realidade virtual e para que serve cada uma delas. Bom, a principal diferença aqui de realidade virtual e aumentada é o seguinte: quando você coloca um óculos de realidade virtual, ele te transporta por um novo mundo, né? Então você de alguma forma tá dentro de uma sala de cinema e tá vendo só o que está dentro daquela tela, né? Então ali dentro, quando você vira a cabeça, não importa onde você esteja, você está imerso na programação do software que está lá. Então, por exemplo, se eu estivesse com o meu óculos de realidade virtual agora e colocasse um tema praia, eu olharia para o lado e viria o mar, a barraquinha, o sorveteiro, né? Então é um pouco do que você. Mas você não veria nada total do que está realmente na sua casa, né? Do que está exato. Você está imerso lá e você não enxerga mais nada, como uma sala de cinema mesmo, né? E o realidade aumentada, ele chama de realidade aumentada exatamente nesse sentido que ele vai trazer mais informações da realidade, né? Então você não está numa realidade virtual, você está na própria realidade, mas, por exemplo, quando você está usando um óculos, ele pode tá com uma programação de olhar para um objeto e ver se ele tem para vender. Por exemplo, eu olho para uma televisão e ele já traz, olha, custa tanto nesse varejo aqui. Ou mesmo você olha com óculos uma flor e ele vai te dizer qual que é o tipo daquela flor, qual que é o nome científico, tudo isso. Então, assim, é você usar o poder da internet para a realidade, por isso que é aumentada. E aí, as aplicações hoje profissionais, isso são grandes, até algumas máquinas você, com o óculos, você olha para a máquina e ele dá informação de quantas horas essa máquina está funcionando, quando foi a última vez que ela teve problema, quando que é a próxima manutenção. Isso está tudo trazendo informações que você teria que pesquisar, né? Pô, você consegue ter essa informação em outro lugar, mas a realidade aumentada você olhando para aquilo, ele já vai trazer informações para você. O Pokémon Go já usava isso, não era? Aquele joguinho que a galera tinha que andar na rua. Sim, porque ele inseria os Pokémons já dentro dos ambientes, né? Então, eu acho que, como tudo começa com pontapé, né? Acho que esse é um dos pontapés. Ele integrava os Pokémons ali. E acho que o que tem evoluído nisso é que, assim, agora ele consegue interpretar e tem muito mais velocidade e mais poder de processamento para trazer informações. Algumas previstas, né? Esse caso da máquina tem toda uma programação por trás para que isso aconteça. Mas você olhar a flor, você consegue fazer isso, por exemplo, utilizando o aplicativo do Google, né? Então, o próprio Google você consegue fazer. É só uma integração com o óculos. Na aviação, eles já usam isso há algum tempo. Eles têm um vidrinho ali, uma espécie de uma tela dentro do avião, e o piloto enxerga, por exemplo, as montanhas, que de noite não são visíveis. O computador projeta as montanhas ali nesse vidrinho, né? Aí já faz o contorno geográfico das montanhas para ele já saber o que vem pela frente, né? Exato, ele plota na tela a montanha. E se a gente for voltar, vamos rebobinar um pouco mais ainda, né? Quando a gente assistia aqueles filmes de piloto de caça, eles tinham já um óculos dentro do capacete que mostrava o horizonte artificial, a mira, né?
o inimigo onde estava indo. Até no próprio Star Wars isso também ele já tinha coisa onde ele conseguia ver o alvo dele, né, tal, e já era de alguma forma uns primeiros ideias de realidade aumentada, né? As coisas começam primeiro na televisão, né? No cinema. Sim. E depois chegam pra gente, né? Bacana demais. Tem mais pergunta aqui, olha. Estão me perguntando aqui para explicar o que é nuvem. Perdão. Não é a nuvem que a gente enxerga no céu, né? Toda vez que a gente se refere à nuvem aqui, a gente está falando o acesso à internet mesmo, né? Então, tudo quando por exemplo, a gente está falando via YouTube, né? O YouTube ele não está em um lugar específico, ele está num local com muitos servidores, que a gente chama esse local de muitos servidores de nuvem. Por quê? Porque ele pode estar em vários lugares, né? Ele pode estar dentro de um data center nos Estados Unidos, pode estar no data center no Brasil, pode estar no data center tal, que são, cara, equipamentos com muito poder de processamento para poder conectar, né? Então, tudo que quando a gente fala, quando eu falo nesse caso nuvem, eu estou sempre me referindo quando ele sai do equipamento e vai conectar com o servidor em algum local para poder gerenciar ou para trazer uma resposta, tá? Então, esse conceito. Tá, obrigado. Tem mais uma pergunta aqui. Isso aqui estava me encafifando um pouco hoje. Se os aparelhos da gente vão estar conectados na internet, em primeiro lugar, um hacker pode atacar e o que ele pode fazer na vida da gente entrando nos nossos aparelhos? E em segundo lugar, o que vai ser feito com as informações que esses aparelhos captam da gente? Por exemplo, existe então, a gente estava usando agora o exemplo da geladeira. Eu tirei leite, tirei alface, tirei o tomate podre, não sei o quê. A Alexa ouvindo tudo que a gente fala dentro da nossa casa, né? Tem gente que diz o seguinte, que se você falar a palavra drone repetidas vezes, falando que você tem vontade de comprar um drone, daqui a pouco começa a aparecer propaganda no seu celular de drone. E aí, é sério isso? Olha, a gente olha isso dentro até dos próprios contratos virtuais das plataformas, né, toda a parte de conduta, e assim, eles se referem a isso sim, né, que eles podem usar as informações para diversas funcionalidades, tanto para otimizar a sua experiência, quanto para te trazer funcionalidades, né? Então, acho que primeiro nessa linha de Alexa, o próprio Google, tudo isso, eles computam isso de alguma forma de buscar trazer a melhor experiência para você. Então, se você está efetivamente falando drone, de alguma forma você está interessado, ele vai começar efetivamente a ouvir e colocar. Todos esses aqui têm opções para você colocar no modo de privacidade, né? Aumentar a sua privacidade para que ele não registre e nem encaminhe isso. Mas acho que hoje em dia poucas pessoas se preocupam com isso, né? Mas e na prática uma das que eu vejo, uma das funcionalidades efetivas disso é essa inteligência que o Google tem de te conhecer às vezes melhor do que você mesmo, né? De promover alguns assuntos, alguns produtos que você fala assim, poxa, eu precisava disso mesmo, olha que interessante, apareceu do nada uma coisa que eu precisava. Não é do nada, né? Ele avalia seu comportamento, tudo isso e traz. Mas você falou fome, sim, assim, ele oferece comida, né? Exato. Você vai falar, puxa, eu tô com fome e tal, ele vai entender isso e vai trazer. E assim, lógico que quanto mais direta for a pesquisa, mais ele considera isso como um parâmetro para esse algoritmo, né, que calcula. Mas assim, acho que indo para a segunda pergunta, que é a questão dos hackers, as tecnologias elas estão sempre caminhando em conjunto, né? Como a gente estava até discutindo isso lá. Então, assim, a preocupação com segurança é em todos os lados, tanto do lado do hardware, para garantir que isso seja cada vez
do equipamento, né? Tudo que o equipamento esteja preparado para qualquer tipo de coisa, mas principalmente do software, né? De que todo esses aplicativos que rodam tudo isso, eles estejam preparados para que você tenha níveis de segurança adequados, né? Lógico que, por exemplo, um interruptor de luz, né, que pode ser hackeado, cara, ele é menos relevante em termos de segurança, porque assim, o hacker vai entrar lá e vai conseguir ligar e desligar sua luz, né? Agora, num carro, por exemplo, ele é muito relevante, porque qualquer um que consiga entrar lá tal. Então, o investimento na segurança e as aplicações que são efetivamente, as medidas de segurança que são implementadas são diretamente ligadas ao tipo de problema que você possa ter, né? Então, acho que a gente, como brasileiro, conhece bem, cara, a gente tem uma das indústrias bancárias mais evoluídas do mundo e assim, de conversar com outros países e tal, não tem nada tão evoluído quanto a gente em termos de facilidade, o próprio advento do Pix aqui e tal, mas mesmo antes do Pix a gente já estava muito digital, né? Tanto em computador, em celular e tal. E ao mesmo tempo a gente também tem um ataque grande em relação a isso, né? De todo tipo, né? De tentativa de invasão, de tentativa de enganar, né? O phishing da vida, de pegar seus dados e tal. Então, isso caminha em conjunto, né? Então, a tecnologia ela tem que sempre estar alguns passos na frente para proteger e se adaptar, né? Então, hoje em dia, acho que você olha os próprios aplicativos, o nível de segurança para você fazer um Pix está muito maior do que alguns tempos atrás, que você simplesmente ia lá e mandava o Pix, né? Então, isso é muito de aprendizado e de colocar medidas concretas para que efetivamente você esteja seguro quando está fazendo uma transação. Eu fiquei pensando num monte de maldade de fazer aqui, cara, como hacker. Já pensou? O cara pega um carro autônomo para ir para Moca, a gente manda ele para Moema e fala: se você não me pagar o resgate, você vai parar mais longe ainda. É possível isso, não é? Olha, eu desconheço, porque eu não vi casos desses até hoje. Acho que o número de carros autônomos hoje está aumentando de maneira expressiva, né, no mundo, e nos Estados Unidos, em outros países, tudo. E eu tenho acompanhado, não tenho visto muitos casos assim. Não sei se eu não conheço nenhum caso disso, mas eu não sei se é porque faltou alguém com vontade de fazer ou se porque efetivamente o nível de segurança disso é elevado e eles falaram que não valia a pena. Tá? O Esconderijo Criativo fez uma pergunta aqui se os carros autônomos são seguros e quem garante que uma pane não vai fazer eles atropelem uma pessoa. Eu acho que está respondido, né? Então, assim, eu acho que tudo que envolve possibilidades, né, que tenham maior responsabilidade e alguma questão, eles estão. O software é testado a exaustão em todos os exemplos, né? Então, eu acho que, assim, por exemplo, nesse caso, assim, já houveram casos de acidentes e tal, mas acredito que como em toda a tecnologia, isso fica cada vez mais seguro a utilização, né? Eu não acho que tem alguma brecha nada disso, porque senão a gente veria muito mais casos disso no dia a dia, né? Sim, é verdade. Você mencionou que você trabalha na MediaTek, eu já sabia disso, né, antes da gente começar a conversa. O que faz a MediaTek? A MediaTek ela faz processadores para celular, né? Então, assim, o que são processadores? Se a gente pudesse fazer uma comparação, né? O smartphone com o carro, a gente faz o motor do carro, né? Então, a MediaTek é responsável por todo o processamento, né? Então, quando você chama o WhatsApp para poder utilizar, ele passa pelo processador da MediaTek, que computa isso e chama dentro da memória o aplicativo para funcionar. E aí, quando você manda a mensagem, ele vai para o processador que tem um modem que se conecta com a rede 5G ou com o Wi-Fi, e vai. E todo esse motor que roda lá dentro é a gente que faz. Então, se a gente estiver fazendo uma comparação com coisas que estão no vocabulário da gente aqui, né? O chipzinho que a MediaTek fabrica é como se fosse o Pentium. Exato. Fazendo um paralelo com o mundo de computadores, é exatamente isso. Tá. E além do processador,
tem outros componentes também? Você mencionou o modem. A gente chama de processador de maneira mais simplista, né? Hoje o nome que a gente utiliza internamente é SoC, que é System on a Chip, né? Por quê? Porque lá dentro tem muitos processadores rodando. Alguns processadores do modo padrão para processar dados, tudo, mas a gente tem que a gente chama de CPU, né? Que acho que é a mesma terminologia dos computadores, né? É a CPU. Mas um SoC, né, um processador de coisa, ele conta com a GPU, que é a interface gráfica, que vai ver todos os gráficos. Tem hoje o que a gente chama de APU, que é o processador específico para a inteligência artificial lá dentro, né, que está coordenando todas as aplicações de inteligência artificial no telefone. Né? E aí, além do mais, toda a parte de conectividade, né? Então a gente tem um modem lá dentro que conecta com 5G, tem uma parte de Wi-Fi, tem o próprio Bluetooth lá dentro, e GPS, são vários sistemas integrados lá dentro para poder alimentar o smartphone na ponta. Né? Quer dizer, dentro de um único chip, você vai ter processador, memória, sensor, modem, o processador, GPU, um monte de coisa dentro de um único chip. A gente está acostumado a comprar telefones, né? E a gente fala assim, não, mas esse é um quadricore, é um octacore. Hoje em dia são quase todos octacores, né? Aí você fala, bom, octacore significa que tem 8 núcleos lá dentro. 8 processadores. 8 processadores lá dentro, mas isso está considerando só a CPU. Né? Então a CPU tem 8, mas a GPU às vezes tem mais 7, às vezes mais 9, a própria PU tem mais 4, então assim, a parte de câmera também tem processadores lá para poder gerenciar as imagens, então assim, ele é às vezes minúsculo, né? Mas totalmente robusto para poder garantir que esse telefone funcione da maneira adequada. Bacana demais. Tinha mais uma pergunta aqui, espera um pouquinho, me atrapalhei, cara, eu estava concentrado aqui numa mensagem que estava chegando, esqueci de ver vamos lá. Se eu hoje decidisse, poxa, o Décio falou umas coisas bacanas aqui de como funciona um chipset de celular, e eu quisesse escolher o meu celular para comprar alguma coisa que tivesse um MediaTek lá dentro, como eu faço para encontrar, para identificar isso? Bom, em geral, todas as marcas, né? E aí a gente, MediaTek hoje é líder no Brasil de alguns segmentos, né? Então a gente está falando de smartphone aqui, mas a gente é líder em smartphones, a gente é líder em roteadores, então a gente, como o MediaTek não é tão conhecida pelo nome, mas provavelmente você já tem um MediaTek em casa e nem sabe, né? Então a gente tem vários, né? Ou vários, porque, por exemplo, da TVs, a gente tem 70% de market share, ou seja, a cada 10 TVs, 7 tem MediaTek dentro, seja para a parte de imagem, seja para a parte de conectividade ao Wi-Fi, os roteadores também. Então, assim, a gente tem uma linha de chipsets para cada linha de produto e muitas vezes a gente é líder de mercado. Então, e com isso a gente acaba trabalhando com praticamente toda a indústria de celulares, né? Então, hoje em dia a gente trabalha com as principais marcas do Brasil, tal. Então, como é que eu sei dentro das especificações do produto, né, exatamente no processador ou chipset, que talvez também às vezes está lá, tem as nossas duas linhas principais, né, que é a linha de 4G, que é o MediaTek Helio, né? E depois a linha Dimensity, que é a linha 5G. Então, e aí eu tenho todo tipo de processador, seja para um telefone de alta gama, né? Então eu tenho coisa até um telefone de entrada também no 4G ou no 5G. Então eu tô com os principais players aí dentro dessas categorias. Bacana. Para o IoT, vocês também estão no IoT, nos dispositivos menorzinhos? Assim, a gente tem uma linha Genius, né? Então, depois, se vocês quiserem pesquisar, por exemplo, dentro da página da MediaTek, a gente tem essa linha Genius que é focada em IoT. Tá? Nesse caso, a gente tem
muita coisa olhando essa linha de IoT intermediária, né, que é conectividade com 5G e o Wi-Fi, e a gente tem olhado aí até novas tecnologias que devem chegar aqui de IoT mais acessível para essa faixa 5G, né? Que aí eu consigo ter conectividade onde eu estiver sem encher a rede da operadora e garantindo que a gente consegue ter uma performance adequada para isso, né? Com a menor latência, tudo isso também. A gente tem aqui o Fagner Loreto, ele é agricultor. O que a gente pode dizer que tem de IoT para o segmento agro? A gente vê alguns projetos começando nesse sentido, tá? Alguns já estão estabelecidos no sentido de colheitadeiras totalmente autônomas, né? Então ela está integrada com a IoT lá dentro para poder fazer isso. Então a colheitadeira ela é conectada via internet, e aí por diversas tecnologias, né? Às vezes por celular, às vezes por Wi-Fi, tudo isso, e consegue fazer ela funcionar. Mas acho que o grande desafio é os lugares mais remotos, né? Então a gente tem uma linha de processadores para que a gente chama de redes não terrestres, né? E por que isso? Porque, bom, às vezes eu estou num lugar onde eu não tenho uma cobertura nem de fixo, nem de móvel, mas em todo lugar eu tenho alguma cobertura satélite. Então, tem uma linha que chama NTN, né, que é Non-Terrestrial Network, são redes que se conectam, são sockets que se conectam com o satélite e também permitem fazer o mesmo tipo de abordagem. Então, eu posso controlar desde temperatura, acidez do solo, até mesmo, em alguns casos, localização de gado. Então, esse é um pouco da tecnologia que está por vir, né? Então, como eu falei, a IoT está chegando para a utilidade nesse sentido, conforme isso vai barateando o custo e vai viabilizando também a questão da rede. Então, isso também é uma possibilidade também para o setor agro. Quer dizer, é um IoT via uma espécie de satélite. Caraca, nesse sentido, exatamente nessa linha, trabalhando com padronização, né, que é o que a gente sempre fala, né? A gente trabalha dentro desse NTN na 3GPP mesmo, né? Com o mesmo padronizador, com o mesmo grupo que está projetando o 5G, tudo isso, por quê? Para garantir que eu tenha vários fornecedores, que todo mundo sabe o que esperar do comportamento dos aparelhos, né? Então, seja esse módulo que vai na colheitadeira, seja esse localizador que pode estar em algum rebanho ou alguma matriz especial que está lá dentro. Então, com isso eu consigo ir evoluindo de maneira programada, né? Não de forma mais pontual. Bacana. Tem mais gente aqui, ó. Tem o Márcio Arnaud, designer. A dona Dina Tabata, que trabalha lá no ecossistema com empreendedores, o Fagner, agricultor. E o professor Flávio Ferrari, que vai estar participando de uma live com a gente muito em breve, tá? O professor Ferrari é lá da ESPM, conselheiro do Board Academy da UNIT 34. O pessoal da pesada aqui vendo a gente, viu, o Décio? E tem mais uma pergunta aqui. Se a IoT já está sendo usada na área da saúde, principalmente dentro dos centros cirúrgicos. Tem alguma novidade nesse aspecto? Uma das propostas aí, indo um pouquinho mais à frente, uma das propostas do 5G no início era exatamente você ter capacidade de fazer operações remotas, né, à distância dentro do centro cirúrgico. Isso está evoluindo. Eu não conheço ainda nenhuma aplicação real nesse sentido no Brasil, mas com certeza a medição, hoje você vê alguns hospitais que toda a parte de gestão do paciente, de administração de remédios, de tudo isso, de medicamentos, de alguma forma já automatizada.
lógico que você, bom, isso é IoT, bom, eu entendo que esse é uma forma de você colocar dentro do processo toda a inteligência da internet e do controle que você possa fazer. Então, por exemplo, o paciente vai receber um remédio, ele consegue, ele sai da farmácia dentro do hospital e bipa qual remédio que ele tá levando e chega no paciente e bipa se o prontuário dele se é aquele remédio que ele deveria receber. Então evita que o paciente receba medicamento errado, ou que receba medicamento de outro paciente. Então isso de alguma forma é trazer um pouco da inteligência para o dia a dia, né? Mas eu não sei se era essa a pergunta específica, né, de IoT, mas eu vejo que a tecnologia em geral tem chegado dentro do ambiente de saúde e cada vez mais ela começa a ter aplicações úteis e viáveis do ponto de vista financeiro para dentro do dia a dia, né? Décio, eu não sei se você sabia, mas eu tenho uma experiência grande no mercado de emissoras de televisão, né? E tem um colega da gente da TV Globo que mandou, ele era da TV Globo, acho que ele já não está mais lá, Cleveland Albuquerque. Ele tem uma pergunta interessante. O Cleveland é um engenheirão pancada lá, viu, velho? Ele pergunta aqui quais são os desafios atuais em relação à interoperabilidade entre diferentes dispositivos e plataformas IoT. Então, eu acho que a gente veio conversando disso durante a live, né? Que é exatamente o que eu vejo. Se eu tivesse poder de mudar alguma coisa, era introduzir dentro desse ecossistema aquela solução ou aquele padrão que fosse já o melhor já lá atrás para a gente evoluir mais rápido. Mas eu não acho que a gente chegou nesse ponto ainda. Esse efetivamente é um desafio, onde convive vários tipos de tecnologias, vários tipos de plataformas, vários tipos de protocolos que não são interoperáveis, mas e enxergo que faz parte do amadurecimento isso, e esse amadurecimento deve chegar em, às vezes, um padrão, ou às vezes alguns padrões, até para algumas indústrias e alguns tipos de uso vão precisar de alguma coisa diferente mesmo para funcionar, mas eu acredito que hoje esse é o principal desafio, porque apesar de a gente ter muita diversidade, essa diversidade acaba tirando força de todo o ecossistema de desenvolvimento de aplicações, né, porque cada um acaba desenvolvendo por um tipo de padrão ou algum tipo de tecnologia, e você tem essa questão de você precisar de volume para poder baratear, né? Então, quando você divide esse volume por várias tecnologias, você acaba não chegando nesse ponto ótimo aí de ter uma produção otimizada. Pois é, por um lado a gente não quer amarras para que a tecnologia corra à vontade, por outro livre, a gente precisa de uma certa direção para que as tecnologias todas conversem entre si, né? É um paradigma. Esse é um paradoxo interessante aí entre os dois, né? Pois é, legal, Décio. Oi, Décio, eu já tomei aqui mais de 1 hora do teu tempo, eu queria começar o encerramento já, e vou acrescentar uma informação. Essa semana, por conta do nosso agendamento, né, eu logicamente estudei um pouquinho sobre o que a MediaTek faz, e eu cheguei à conclusão que você vai ser um convidado perpétuo aqui no canal. Que bom, seria um prazer estar sempre aqui com vocês. Eu descobri um monte de siglas que eu não conhecia, parecia uma sopa de letrinhas, as coisas da MediaTek, estudei algumas delas, e, rapaz, eu estou encantado com o assunto, tá? Se tiver mais gente que se encanta com esse tipo de assunto com a gente aqui, eu convido todo mundo a assistir, a inscrever no canal, a receber as notificações. E o Décio eu já tenho até uma lista, Décio, de assuntos para a gente falar aqui. Nós vamos falar sobre só processador, só memória, só GPU, só game, tem um monte de assunto para a gente falar. Perfeito. E o objetivo é transformar esses assuntos em algo palatável para quem não é do ramo. Então, e isso eu acho que é um desafio grande, tanto para mim quanto para você, a gente ter esse bate-papo de uma certa forma bastante informal, né? E trazer de forma palatável o que é, por exemplo, a GPU.
Né? O que é por que memória, por que eficiência energética, né? A bateria do cara pode ser cada vez menor e durar cada vez mais, né? Ângelo, eu tô na MediaTek há 2 anos, né? E sinto que esse é um desafio bastante interessante de como a gente traduz tecnologia profunda, né? Porque a gente acaba indo para alguns características mais profundas da tecnologia para que todo mundo possa compreender. Eu ainda tenho muitas coisas que eu estou estudando aqui para poder efetivamente traduzir isso e deixar isso aí como se fala, né, útil, né? Porque, cara, GPU é interessante do ponto de vista de como a GPU trabalha de triângulos para garantir que funciona a imagem, mas até que ponto isso é útil? Até que ponto eu preciso saber, não, cara, é importante ter esse tipo de GPU para esse tipo de uso, que tipo de uso isso me ajuda, que tipo de conhecimento curiosidade, que tipo de conhecimento vai ser útil para mim no dia a dia, mas será um prazer aí tratar de qualquer assunto com vocês aí mais adiante. E essa parte de eficiência energética eu brinco que está no DNA da MediaTek, né? Então a gente enxerga que não adianta ter um carro com 2 motores e que ele não anda uma quadra, né? Porque chega no final da quadra a gasolina já acabou. Então a gente trabalha sempre nessa otimização, onde sim, eu preciso ter performance, mas o outro lado que é a eficiência energética, garantir que eu possa chegar o mais longe possível com aquilo. Então isso dá um capítulo interessante também para falar disso, porque a gente tem isso tanto nos smartphones e principalmente o smartphone, né, que está no dia a dia, é um conjunto de vários anos de trabalho que agora tem chegado com algumas alternativas, seja de estrutura do chipset, seja mesmo de funcionalidades que estão disponíveis na redes que a gente está empurrando, porque a gente vê que isso é importante, que está dentro da lista, para o usuário poder chegar em casa com bateria, né, para poder ter essa diferença de chegar em casa com bateria, um pouquinho de bateria ainda, para poder usar no dia seguinte. Bom, conta comigo se eu puder ajudar de alguma forma nessa tradução. Eu acho que eu posso. Eu não sou exatamente o leigo profissional, né? Afinal eu tenho uma bagagem com o TI, mas se eu puder ajudar, tamo junto e a gente faz outras lives, outras transmissões aqui para falar sobre esses assuntos. Bom, eu vou agradecendo então a presença do Décio Farias da MediaTek, que deu hoje aqui uma explicação bem bacana para a gente sobre a IoT, a internet das coisas. Eu agradecer a todo mundo que participou aqui, mandando perguntas, Essenciativa, tenho aqui o Chuck Norris, mandou uma afirmação, o Cleveland, quem mais estava aqui hoje? O Rodrigo Arnaud, eu tenho Esconderijo Criativo, eu tenho a Maria Elizabeth, o Daniel, quem mais está aqui? O professor Marco estava aqui também. Tinha bastante gente, tá, Décio? Estou lendo só alguns. Eu, uma vez mais, agradeço, vou encerrando hoje aqui e já deixando o convite aberto para a gente falar de novo, Décio. Muito obrigado, de coração. Eu que agradeço a oportunidade, estamos à disposição, Ângelo. É um prazer aí falar com todos. Valeu, obrigado. Tivemos aqui hoje, a gente esteve hoje então aqui com o Décio Farias da MediaTek. Eu agradeço a todos que estiveram aqui hoje com a gente e próxima live a gente tenta programar aqui para próxima terça-feira. A gente tem conseguido manter esse ritmo de toda terça-feira, 19 horas, fazer uma live. E vamos tentar manter na próxima terça mais uma brincadeira aqui para a gente falar a respeito de algum assunto. Se vocês quiserem sugerir também no chat ou nos comentários algum assunto para a gente levantar aqui na discussão, é só escrever. Eu agradeço mais uma vez a todos. Um abraço e até a próxima. Thank you.